estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Deus problema, Deus resolverá. Nenhuma provação não me desanima. A minha casa está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. A minha casa está nas mãos de Deus. Amém, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus, que bom que você veio. Daqui a pouco nós vamos orar. Abaixa um pouco o som para mim, Derek. Glória a Deus. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, no verso de número 40. Lucas 8, 40. Nós vamos fazer a leitura dessa passagem. E hoje eu estou passando para a igreja uma informação, a qual é muito importante, irmãos, para a nossa fé. Essa informação é que não basta você vir à casa de Deus sem levar Ele para a sua casa. Tem gente que vem buscar a Deus, só que não tem levado Deus para dentro da sua casa. Nós vamos ver aqui o Jairo. É claro que a visão, a direção, a inspiração, tudo baseia em cada texto. Eu posso dizer para você que a visão de hoje, olhando para essa inspiração que nós estamos aqui tendo no dia de hoje, é que para Jesus entrar na minha casa, eu preciso ir buscar. Veja que Jairo, ele foi até onde Jesus estava. Em outras palavras, ele buscou Jesus, e então o levou para sua casa. Porque não adianta a gente chegar lá na nossa casa e dizer assim: Jesus, entra na minha casa. Algo bonito, algo lindo de ser declarado. Só que, irmãos, veja que quantas pessoas já fizeram isso, e que na verdade eu acredito que o Senhor não se manifestou ali na casa, no lar. Por quê? Porque não houve uma busca, não houve, um envolvimento. Quando a gente lê aqui e vê Jairo indo até Jesus, e lá aos pés de Jesus o Jairo prostra, ele se rende. Tenta assimilar, é o lado espiritual. Não adianta eu estar, irmãos, na carne, no pecado, fora da direção de Deus, e dizer: Senhor, entra na minha casa. Pode ser até lindo de se falar, de se ver, só que, irmãos, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então veja que Jairo, antes de levar Jesus para sua casa, ele precisou ir ao encontro. Ele precisou ter o seu devocional com Ele. Ele precisou ter o seu momento com Ele. É o que, irmãos, a palavra está sendo revelada hoje. Quantas pessoas já vieram por muitas vezes na igreja? Quantas pessoas que por muitas vezes está, toda semana dentro da casa do Pai, e aí, irmãos, lá na casa aquela maior confusão, desavença, briga, separação, doença, obra do mal. Mas cadê o Deus a qual nós buscamos na igreja? Não se faz presente no nosso lar? Em nossa casa? Então olha só, a direção que nós estamos tendo hoje é essa. Não basta vir somente na casa de Deus. É importante? Sim, É bom, claro,
Isso nós precisamos? Precisamos. Só que, irmãos, nós temos que fazer mais do que isso, do que só vir na igreja. Amém, igreja? Digam glória a Deus. Amém? Diga comigo assim: vir na igreja é importante, buscar a Deus, mas eu preciso levar Deus para dentro da minha casa. Amém? É como eu falei de manhã. Tem gente que vem na igreja, busca a Deus, se envolve com Deus aqui na igreja, glorifica o nome do Senhor. Irmãos, olha, aquela maior manifestação, né? Aquela sensação gostosa, boa, que a pessoa sente, mas é só aqui. Na casa não existe isso. Então, quando eu lia de manhã, eu nem falei isso que eu estou falando agora para vocês, né? Uma direção que agora à tarde, eu buscando na leitura, pude acrescentar aqui para vocês isso, né? E a gente vai ler para você ver que não vai ficar nas minhas palavras, e vai ficar na palavra do Senhor. Jesus, ele foi até a casa do Jairo, mas foi preciso que Jairo antes se envolvesse com ele. Às vezes a gente pede: Senhor, vai na minha casa. Até cantamos aquela música, né? Entra na minha casa. Só que, irmãos, nós não preparamos a nossa casa, nós não envolvemos com Deus para estar na nossa casa. O Senhor pode até ir, mas vê como está lá, ele bate em retirada, vai embora, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Vamos ler aqui, ó, Lucas 8, a partir do verso 40. Vamos ler aí, ó. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos que estavam esperando, eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. O que o Jairo fez, igreja? Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa. Então veja só, ele está agora fazendo um convite para Jesus: Senhor, vai lá na minha casa. Só que, irmãos, nesse convite, nesse pedido, quando o Jairo está rogando, a gente vê que ele agora está se envolvendo, leva para o espiritual, ele está tendo comunhão, ele está agora buscando em Deus, né, para que o Senhor possa atender a sua oração, o seu pedido. Lá, a gente está lendo aqui em Lucas, mas tem nos 3 evangelhos esse texto, em Mateus e Marcos. A Bíblia fala, quando se refere do Jairo, a Bíblia fala, irmãos, que o Jairo, então ele, quando rogava, quando ele estava ali prostrado, a Bíblia fala que o Jairo, então, ele fala para Jesus: vai na minha casa para que toque na minha filha, para que ela sare. Olha só, irmãos, a visão do Marcos e do Mateus, a gente vê que eles relatam para a gente, né, uma dedicação a mais, a gente vê um envolvimento a mais, a qual, quando ele está pedindo, ele está na certeza, crendo que aquele devocional, que aquele momento com Cristo faria toda a diferença, ao ponto do Senhor responder ele, ao ponto de Jesus atender o seu pedido. Essa é a diferença, irmãos, que tem acontecido na vida de algumas pessoas. Às vezes a gente vem para a igreja, faz campanha, faz voto, faz promessa, faz isso, faz aquilo, só que só fica nisso. A gente precisa de um pouco a mais de comunhão, a gente precisa ter um pouco a mais de devocional, um pouco a mais de né, se aproximar do Mestre. Como eu estou te dizendo, irmãos, Jesus foi até a casa do Jairo, nós depois vamos ler aqui, só que foi preciso Jairo ir buscar Jesus, né? Veja que essa busca, essa ida, para nós não é o físico, irmãos, a gente não vai encontrar Jesus fisicamente por aí,
Mas nós vamos encontrar Ele, irmãos, né, na sala do trono, né, ou seja, na minha oração, no meu momento, no meu devocional. Lá eu encontro Jesus, lá eu vou buscar a sua face, e ali, então, eu vou pedir e Ele vai me responder. Amém, igreja? Então tá bem clara aqui a parte inicial, irmãos, porque é como eu estou dizendo. Muitas pessoas já até cantaram várias vezes aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Quantas pessoas já disseram, Jesus, entra aqui, se faz presente, ou faz morada, Senhor, aqui é o teu lugar, a casa é sua. Só que, irmãos, só falar não comove, não mexe, não tem que ter mais. Tem que ter essa dedicação aqui, ó. O Jairo estava prostrado aos pés de Jesus, eu creio, né? Está entregue a Jesus ali, buscando a face de Jesus, e ali ele se envolvia com Jesus, ele rogava, ele pedia, e assim, irmãos, ele então fez essa, né, coisa boa que nós também precisamos fazer. Amém, igreja? Então, antes de pedir para Jesus entrar na minha casa, eu preciso buscar Ele, eu preciso prostrar aos pés dEle, eu preciso me envolver com Ele, para que quando eu pedir para Ele, Ele venha atender a minha oração, o meu pedido. Amém, igreja? Digam glória a Deus. Vamos continuar a leitura? Versículo 41 está bem claro aqui, rogava-lhe para que entrasse em sua casa. No devocional, Jairo estava ali buscando a presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor lá na minha casa, para tocar na minha filha, para que ela sare. Aí no versículo 42 diz assim, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, estava quase morrendo. Lá na visão de Marcos fala que ela estava moribunda, quase morta, quase morrendo, né? E aí a Bíblia fala, irmãos, que a situação não estava perdida, não estava, né, no seu fim, mas o Jairo, naquele devocional, ele acreditou, ele confiou, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me atender. Aí no versículo 42 ainda, na parte final, pela leitura dá para se entender, e indo ele, apertava-o a multidão. Então veja que Jesus está indo com Jairo para a casa dele. Primeiro Jairo busca Jesus, primeiro Jairo se prostra aos pés de Jesus, primeiro ele se envolve com Cristo, abre o coração para o Senhor, aí depois ele leva Jesus para a sua casa. A gente quer levar Jesus para a nossa casa, mas nós não estamos fazendo, irmãos, o que o Jairo fez. Vamos se envolver, vamos prostrar, vamos dedicar o nosso tempo ao Senhor, ao Salvador, ao Mestre, né? Aquele que cura, que liberta, que transforma, aquele que salva. Nós temos que ter esse momento com o Senhor. Então Jesus, ele atende o pedido do Jairo e começa a ir, né? Tudo bem, eu vou na sua casa, eu vou lá onde está a sua filha, que está moribunda, quase morrendo. Aí agora eu quero pular essa parte aqui do versículo 43 até, vamos pular até o 48, já lendo o 49. Depois eu vou explicar essa parte aqui, tá? Essa parte que eu estou pulando aqui eu vou explicar depois. No 49 diz assim, ó: e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha agora já está morta. O que está escrito na tela aí, irmãos, ou na sua Bíblia? Não incomodes o mestre. Amém. Veja que a parte que nós pulamos, eu vejo que Jesus agora está atendendo aquela mulher que sofreu com a hemorragia, o fluxo de sangue, e a Bíblia está dizendo aqui agora, irmãos, que o Jairo está sendo, eu acredito que provado na paciência e na confiança daquilo que ele pediu a Cristo. Será que nós estamos, irmãos, sendo provados quando passamos pelo período de espera? Será que estamos sendo reprovados porque nós não sabemos esperar?
Será que nós estamos sendo reprovados porque, irmãos, quando a gente não sabe esperar, a gente fica nervoso, a gente perde o controle, a gente começa a xingar, começa a falar palavrão, palavra top, palavra pesada? O Jairo ficou um tempão esperando Jesus. E não foi pouco tempo não, irmãos. Se você olhar o detalhe aqui do milagre da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que aquela multidão apertava Jesus, a mulher toca em Jesus, Jesus fala assim: alguém me tocou diferente, porque esse toque me fez sair o que, igreja? Virtude, poder. E aí, irmãos, Jesus pergunta para os discípulos: quem me tocou? Alguém me tocou. Olha, eu preciso saber quem me tocou, porque quem me tocou diferente. Então veja o tempo que houve ali, né? Jesus procurando saber quem tinha tocado. Até que então, né, do nada aparece aquela mulher e fala assim: foi eu que toquei, né? E aí a gente sabe o milagre lá do fluxo de sangue. Mas o que eu quero expressar aqui em cima disso aqui, irmãos, é que enquanto o milagre na vida da mulher estava acontecendo, o Jairo estava sendo provado, porque ele passava pelo período da paciência, em esperar Jesus, quando Jesus então disse para ele que iria na sua casa. Você está sendo paciente? Ou você é aquela pessoa impaciente? Guarde isso, irmãos. A paciência prova que você confia naquilo que você pediu para Deus. Se você não tem paciência, você está dizendo sem falar nada: o que eu pedi para Jesus, o que eu pedi para Deus, eu não acredito, não confio, não vai acontecer nada. Então a paciência, irmãos, está ligada à confiança. Quando eu estou paciente, eu estou confiante que o Senhor vai me ouvir, vai me atender e o milagre vai acontecer. Amém, igreja? Então, e o período da espera, como você tem passado? Eu estava lendo agora à tarde, irmãos, Tiago 5, versículos 7 e 8. Eu vi até a postagem do pastor lá do Rio de Janeiro. Ele dizia assim, ó: a impaciência, o nervosismo não ajudarão em sua vida em nada. Se você ler esse versículo que está aqui na tela, ó, Tiago, o verso 7 e o verso 8, vai falar de paciência. Em todo o tempo, ó, sede, pois, irmãos, paciente. Aí diz mais assim, ó, aguardando com paciência. Aí no versículo 8, olha só: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha só, a impaciência leva a pessoa a ficar nervosa e não vai te ajudar em nada. Amém, igreja? Diga comigo assim: a impaciência, o nervosismo não vai me ajudar em nada. Que você possa compreender isso, irmãos. O momento da espera, espere no Senhor com paciência. Salmo 40. Nós temos que esperar. Eu pedi, eu fiz a minha parte, eu busquei, agora eu tenho que ficar em paz, eu tenho que ficar confiante. Não, pode demorar o tempo que for, a promessa vai se cumprir, Deus vai me atender, a minha oração vai ser respondida. Amém, igreja? Aí pula aí então o versículo 49, então a gente já vê que agora a Bíblia está dizendo que está chegando a má notícia para Jairo. Qual que é a má notícia que chegou para Jairo? A sua filha está morta. Antes, lá quando Jairo foi procurar Jesus, ele disse: minha filha está quase morrendo, está moribunda, não morreu, ela está quase morrendo. Agora a notícia que ele recebe é que a filha está morta. Eu não quero me referir aqui à morte física, irmãos. Eu quero me referir aqui à má notícia. Talvez tem gente que recebe a má notícia no trabalho, recebe a má notícia na escola, diante da vizinhança, às vezes na rua, né? Uma má notícia entre familiares. A má notícia chega, o dia mau chega. Agora eu quero dizer para você, irmãos, o que o Jairo fez quando chegou a má notícia? Quando chegou aquela notícia ruim para ele, o que o Jairo fez?
ele ficou crendo no Senhor, ao ponto, irmãos, da visão que nós vamos ver aqui agora, é que, mesmo piorando a situação, né, ele não desistiu de Cristo. Sabe por que eu digo que ele não desistiu de Cristo? Porque o anúncio é: não incomodes mais o mestre. O anúncio é: deixa Jesus ir. Em outras palavras, desista, ele não tem mais o que fazer. O Jairo, irmãos, mesmo com a má notícia, ele: não desisto do Senhor, eu acredito naquilo que o Senhor disse. O Senhor falou que vai lá na minha casa, o Senhor falou que vai tocar na minha filha, e a minha filha vai sarar. Irmãos, olha que atitude de fé. Mesmo diante da má notícia, não desista da promessa, não desista da oração que você fez. Às vezes a pessoa, ela ora: Senhor, restaura o meu casamento. Aí, irmãos, a tendência às vezes é piorar. A pessoa que está lutando pelo casamento, a tendência, o inimigo vai forçar a barra. A pessoa está orando para não se separar. Aí de repente chega em casa, ou o marido ou a mulher saiu de casa, levou roupa e foi embora. Que notícia que deixa qualquer um abalado. Eu estou lutando para Deus restaurar o meu casamento, agora eu tenho uma notícia que o fulano saiu de casa com mala e tudo. E o que muitas pessoas fazem? Cai no desespero. Começa, irmãos, né, a ficar fora de si. Veja, você já leu esse texto aqui? O Jairo não se desesperou. Nós temos que ter controle, irmãos, domínio próprio. Quando a má notícia vem, ninguém quer receber a má notícia, mas a gente não pode deixar de crer naquilo que nós buscamos, né? Então veja que era para Jairo desistir de Jesus. As pessoas chegaram para ele e falaram assim: ó, não incomode mais o mestre, deixa ele ir, desista dele, não tem mais o que fazer. Mas o Jairo ficou firme: Senhor, eu estou com o Senhor, se o Senhor for, eu vou, né? Esse é o propósito. E aí, irmãos, olha Jesus dando aqui uma palavra. Versículo 49, né? Falando: chegou, a tua filha está morta. Já os 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, que ela será salva. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você assim, ó, diante da má notícia, Deus sempre tem uma palavra de ânimo, de esperança, de vida. Diga glória a Deus. Olha só, irmãos, um chegou dizendo: acabou, não tem mais o que fazer. Aí Jesus logo em seguida diz: não temas, creia somente. Em outras palavras, o que eu prometi eu vou cumprir, o que eu disse vai acontecer. Irmãos, diante de qualquer dia mau, sempre Deus vai enviar uma palavra de ânimo, de esperança, de vida. Em qualquer área da sua vida, irmãos, creia nisso, né? Às vezes a pessoa olha só para o lado ruim. Que notícia ruim, olha que coisa, não esperava ouvir isso, eu não estava pronto para ouvir isso. Diante da má notícia tem também a boa notícia, vinda da parte do Senhor. Tem a notícia, irmãos, para nos ajudar, que o Senhor, Ele manda, né? Então a gente não pode se desesperar. Vamos aqui continuar para terminar. No versículo, vamos já aqui, ó, 52 diz assim: e todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão da menina, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Repita comigo: e o seu espírito voltou. Olha só que lindo, igreja. O que a Bíblia está nos mostrando aqui?
ela tinha perdido a vida, ela tinha morrido. Voltou a vida, voltou o espírito. Não estou me referindo à morte, irmãos, mas qualquer coisa que você perdeu nessa vida, o Senhor tem o poder para restaurar, para trazer de volta. E o espírito voltou, né? Casamento se perdeu, o Senhor pode trazer de volta, restaurando o seu casamento. Como eu dizia de manhã, a alegria dentro da sua casa já não existe mais. O Senhor pode trazer de volta essa alegria para sua casa, para sua família. Aquela convivência, comunhão já não existe mais. O Senhor vai trazer de volta para sua casa aquilo que se perdeu. Pastor, dentro da minha casa não tem mais paz, não tem alegria, não tem ânimo, não tem diálogo. Irmãos, independente do que seja, se você crê, assim como o espírito daquela menina voltou, o que você perdeu, Deus vai trazer de volta para dentro da sua casa. Amém, igreja? Você crê nisso? Porque se você não crê, irmãos, não tomar posse, é em vão o que eu estou dizendo aqui. Deus só vai se manifestar na vida daquele que crê. Os sinais seguirão sobre o que crê, né? Sobre aquele que toma posse, aquele que acredita. Então que você possa fazer isso a partir de hoje. Amém, igreja? Aí no finalzinho diz aqui, ó, 56, e os seus pais ficaram maravilhados. Eu tenho a dizer, irmãos, você, sua família vai ser maravilhar com a manifestação de Deus. Vocês vão ficar muito felizes, muito grato a Deus por aquilo que Ele vai fazer dentro da sua casa. Amém, igreja? Que na sua casa, irmãos, você seja uma pessoa que leve fé, que leve a palavra, que leve, né, o poder de Deus para dentro da sua casa. Eu estava falando de manhã, quantas são as pessoas que muitas vezes ficam reclamando e chegam a dizer, não sei se você já ouviu, ou talvez alguém já pode até ter dito, já viu essa expressão, irmãos? A minha casa é um inferno. Já ouviu alguém falar isso? É triste, mas tem gente que fala isso diariamente. A minha casa é um inferno, que coisa ruim, né? Que é a minha casa, não tem ânimo, não tem nada, isso, aquilo. Irmãos, olha, o clima pode até estar ruim, mas você tem que deixar de semear as sementes do inferno com a sua pronúncia dentro da sua casa. Porque muitas vezes a nossa postura, desculpa a expressão, irmãos, às vezes a nossa postura ela é infernal dentro da nossa casa, né? Muitas vezes a nossa linguagem dentro da nossa casa é infernal. Às vezes o nosso comportamento dentro da nossa casa, o nosso tom de voz dentro da nossa casa é infernal. Aí, claro que se é, irmãos, né, essa ação, claramente a casa vai ser um inferno, aonde o inimigo vai atuar. Diga comigo, está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, passe a mudar o jeito de pronunciar dentro da sua casa, né? Pare de reclamar, para de xingar, para de falar palavrão, para de falar palavra torpe, pesada, de alto escalão, aquela palavra que traz maldição, né? Comece, irmãos, a falar palavra de fé. Qual é a palavra de fé que nós podemos usar? A minha casa é uma bênção, minha família é abençoada, os meus filhos são heranças de Deus, o meu casamento, né, o que Deus uniu, o homem não separa, são palavras de fé. A Bíblia fala, irmão, 2 Coríntios 5, 7, que o justo não vive por aquilo que vê, nem por aquilo que sente, o justo vive pela fé. Então, pela fé, comece a declarar a mudança, a restauração, o milagre, a bênção, a vitória, para dentro da sua casa, né? Olha, muitas pessoas, irmãos, em vez da casa dela ser um lar de descanso, tem sido ao contrário, um lar aonde é o lar do desconto. Já ouviu falar disso? Em vez de ser o lar de descanso, é o lar do desconto. O que eu quero dizer com isso? Que todas as coisas ruins que acontecem no meu dia,
eu desconto em cima da minha família. A gente tem que olhar bastante, irmãos, a gente precisa analisar isso. Problemas do trabalho, problemas da escola, problemas da igreja, da situação onde você está ali envolvido, não pode ser levado para dentro da sua casa, né? Porque a sua casa é um lugar de descanso. Só que infelizmente, às vezes, a sua casa tem sido um lugar de desconto, onde você desconta na esposa, no marido, nos filhos, o que você passou durante o dia. O Jairo leva Jesus para dentro da sua casa. O Jairo, irmãos, leva a solução para dentro da sua casa. E lá na sua casa já havia, né, choro, já havia pessoas desesperadas. Aonde então a solução chega, o que é de choro, o que é de destruição, o que é de morte, bate em retirada. Por isso que você precisa, irmãos, a partir de hoje, declarar dentro da sua casa a semente da fé, a semente do céu. São as palavras aonde você tem que confessar, declarar. Lá em Marcos capítulo 11, está escrito assim, ó, Jesus disse: tudo que disser lhe será feito. Ó, tudo que disser, quando você começa a falar, minha vida é uma bênção, minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, o que vai acontecer, irmãos? A bênção vai ser real diante daquilo que você pronunciou, né? Então você precisa declarar palavra de fé. Aonde dá tudo errado, você tem que declarar: vai dar tudo certo. Lembra daquela mulher, a sunamita? O filho estava morto, as pessoas estavam perguntando, né? Como está o seu filho? E ela dizia: vai tudo bem. Como vai o seu filho? Estava já morto. Vai tudo bem. Palavra de fé, né? Então nós precisamos, irmãos, declarar. Em vez de ficar, eu não consigo, não posso, não vai dar certo, chegou ao fim do meu casamento, chegou ao fim, o meu filho está perdido nas drogas mesmo, não tem mais o que fazer. Para de falar isso dentro da sua casa. Começa a declarar a palavra de fé, né? O meu filho é liberto, foi para a liberdade que o Senhor o libertou. Meu casamento é uma bênção, a minha vida é uma bênção para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu resumi aqui, irmãos, o nosso tempo chegou ao fim. Depois eu vou transmitir o culto da noite, tem mais coisas para ser passado, mas eu creio que deu para você compreender um pouquinho, né? Para falar para Jesus entrar na sua casa, o que você precisa fazer primeiro? Se envolver com Ele, prostrar aos pés dEle, né? Ter um devocional, um momento. Como que você vai pedir para alguém algo que você não conhece? Imagina, eu vou pedir algo para alguém que eu não conheço, a qual não me envolvi, não tive intimidade com Ele. Não tem como. Se eu quero que Jesus me atenda, eu tenho que ter um bom relacionamento com Ele. Então Jairo, quando foi pedir para Jesus ir na sua casa, o Jairo prostrou, se envolveu, ali teve a sua aliança com Deus, com Cristo, e ali, irmãos, o devocional teve. Então depois do devocional, ele vai para a sua casa com Cristo. É o que a gente vai fazer isso agora, tá bom? Fique em pé, em nome de Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe, fiquem com Deus. Você de perto, de longe, faça-nos uma visita, Rua General Osório, número 619, no centro de Cáceres. Os guerreiros